Boa noite a você que está presente aqui em nossa igreja para mais um culto do programa Marcas da Esperança. É muito bom tê-los aqui conosco, é muito bom estar aqui também para este que é o último culto dessa semana de oração que tivemos, com inspiradas mensagens trazidas pelo pastor Jonas Pinho. E nós esperamos que vocês e que nós também tenhamos deixado o Espírito Santo trabalhar e tenhamos tomado a decisão de ficar um pouco mais perto de Deus. Boa noite também a todos os nossos amigos que durante toda a semana nos acompanharam pela internet, pelo nosso site. Sejam mais uma vez bem-vindos. Como a Rafaela falou, nós estamos aí praticamente finalizando essa semana Marcas da Esperança, né, que o pastor Jonas Pinho trouxe para nós. Nós queremos também te informar, né, e te convidar para continuar sempre conosco, para que você vire o nosso telespectador, né? Então nós vamos repassar de novo o nosso endereço, que é o www.iasd-vilamatilde.org.br, e a televisão, que é o mesmo endereço, acrescentando /TV. Se você perdeu algum dos cultos durante essa semana, você pode entrar em nosso site, você vai ter todos os cultos ali que foram gravados e você pode assistir novamente quando você quiser, ok? Participe conosco, esteja sempre conosco aqui na nossa igreja, lembrando que nós temos cultos aos sábados a partir das 9 horas, cultos também aos domingos, como estamos tendo agora, a partir das 20 horas, e os cultos às quartas-feiras que não são televisionados, mas você pode vir aqui à nossa igreja, no endereço Praça Dom Duarte Leopoldo, número 88, no bairro da Vila Matilde. Se você está convidado, sempre que você puder e quiser, venha nos visitar aqui. E não deixe de nos mandar um contato dizendo de onde você está nos assistindo e quantas pessoas estão com você. E nos acompanhe também pelo Facebook, facebook.com/IASD Vila Matilde. E siga-nos no Twitter, @IASDVM. Muito bem, então nós vamos começar o nosso culto, ou continuar o nosso culto, dessa vez louvando ao nosso Deus, com o hino que nós cantamos durante toda essa semana, a glória de Deus. Assentados mesmos, nós vamos cantar este hino. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Eu sinto que a glória de Deus está aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Os anjos de Deus estão aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui. De Deus está aqui. Eu sei que a família de Deus está aqui. Por isso vou cantar louvores ao Senhor. Família de Deus está aqui. Por isso vou cantar
sinto que a glória de Deus está aqui. Vamos continuar louvando, agora com o hino, que é o tema desta semana, que é o hino Remidos. Ao som do acompanhamento, vamos nos colocar em pé. Eu vou proclamar remido por preço real, remido por Cristo da morte, eu tenho a paz eterna. Remido, remido no sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo. Fui salvo por seu santo amor, remido e feliz com Jesus, revivo e passo a cantar a luz da presença de Cristo, pra sempre eu vou caminhar. Remido, remido no sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo, um dia no céu vou morar. Remido, remido no sangue do meu Salvador, remido pra sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Amém? Do jeito que estamos, vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Senhor Jesus, é muito bom estarmos aqui reunidos para mais uma programação dessa noite, uma semana especial. Estivemos aqui todos os dias, através da presença do Teu Santo Espírito, acompanhando esse tema tão importante que fala sobre Ti, sobre a Tua palavra, Senhor. Que cada um que está aqui, que cada um que está acompanhando em casa, pela internet, pelo rádio, que possa ter o coração preparado pelo Teu santo e bondoso Espírito, para que as verdades dessa semana e a verdade de hoje possa mudar, possa transformar as nossas vidas e que possamos cada vez mais estar perto de Ti. Que nós possamos ser remidos, Senhor, pelo Teu sangue. Mais uma vez, Senhor, usa o Teu servo, pastor Jonas Pinho, que tudo o que ele falar aqui, que não venha dele, mas que venha do Teu trono de graça. No Teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus, nós já Te agradecemos e já contamos com a Tua presença em nosso meio. Amém. Muito bem, queridos. Mais uma vez, boa noite. Aqueles que chegaram agora, você também que entrou online aí conosco na nossa TV, pela internet. E nós queremos aqui fazer um momento especial. Essa semana que nós tivemos, Semana Santa, né, Marcas da Esperança, essa semana foi preparada já há muito tempo. Há mais de um mês, a Igreja da Vila Matilde, junto com o pastor Jonas Pinho, vem preparando essa programação especial. Nós iniciamos com uma semana de 10 dias de oração, depois nós tivemos jejum também de 10 horas, tivemos um período aí de 20 dias para a divulgação dessa semana, e para coroar essa semana que nós tivemos um pregador muito especial. O pastor Jonas Pinho, pastor da nossa igreja, trouxe mensagens e preparou mensagens muito inspiradoras todas as noites aqui para nós. E nós não poderíamos agradecê-lo, não poderíamos passar, né, sem agradecer o pastor Jonas Pinho.
Por isso, hoje eu não vou anunciar ele, mas eu vou convidar o pastor Jonas Pinho para que esteja aqui conosco. Pastor Jonas Pinho, esteja aqui conosco, querido. O pastor Jonas Pinho é todo preocupado com a televisão, né, pastor? Todo preocupado, mas aqui nós estamos para agradecê-lo, pastor. Nós estamos aqui, pastor, em nome da direção da Igreja da Vila Matilde, trazendo uma pequena lembrança para você e agradecer por toda a preparação que foi feita, por ter dirigido os membros e os líderes da Vila Matilde para termos essa semana maravilhosa. Parabéns, pastor, muito obrigado. Boa noite, amigos. Eu realmente fui pego de surpresa, eu não sabia. Deus seja louvado. E quando eu recebo um presente tão lindo, eu já vi o que é, eu vou mostrar para vocês. Eu já falei, me vem à mente. Normalmente a gente fala, não precisava, o que é isso? Não precisava. E eu já contei, vou repetir novamente. Meus filhos eram bem pequenos, 3, 4 anos, e fomos passar o Natal na casa de amigos. E o amigo deu um skate e tênis para andar no skate para os meninos. E o mais velho falou assim, ô tio, não precisava, muito obrigado. E o menor falou assim, cala a boca, seu idiota, precisava sim. Então, é uma alegria. Eu vou mostrar para vocês o que eu recebi. Olha só, gente, olha só. Ó, para usar uma camiseta dessa tem que ser muito pastor, né? Combina com a sua gravata, viu? Você está rindo aí do lado? Olha aí, ó. Combina com a sua gravata. Olha, muito obrigado. Combina? Obrigado, gente. Vocês são um amor. Deus seja louvado. Obrigado pela participação de vocês. Eu quero aproveitar, porque a equipe que esteve é muito grande. Há uma equipe enorme de bastidores, há uma equipe muito grande no Media Center. Deus seja louvado por esse momento. E no final do culto comigo vocês vão ter uma surpresa que está aqui hoje à noite, da bênção dessa semana. Deus seja louvado. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu vou fazer a última apresentação. Queridos, com vocês, mais uma vez, o pastor mais que internacional, Jonas Pinho. Não faz isso, não faz isso. Deus seja louvado. Amigos, que bom recebê-los mais uma vez nesta noite. E, Júnior, eu estava vendo vocês ontem no culto e eu não pude sair para dar um abraço. Então, eu gostaria de ver os que estão nos visitando, hoje não foram apresentados, nesses dias, começando aqui por vocês, porque a família do Cícero eu já apresentei. Então, fiquem em pé aqui. Quem mais está nos visitando nesta noite? Fiquem em pé, eu quero ver vocês. Júnior, qual é seu nome? Você, Adriana, Amanda, Nilva, a família toda. Olha, eu já quero convidar antecipadamente a qualquer reunião vocês para virem aqui o Júnior cantar. Tem uma voz maravilhosa. Vamos combinar. Prazer em vê-los. Que Deus abençoe. Prazer muito grande em vê-los. Boa noite, tudo bem? Qual é seu nome? Elton. Você parece com o Alexandre, com o Gilmar. É seu irmão? Rapaz. E você, qual é o seu nome? Thalita. Você é o quê? Do namorada. Que Deus abençoe. Não enrola a menina, hein, rapaz? Prazer em vê-los. De onde vocês são? Mirassol, interior de São Paulo. Ponte Rasa. Prazer em vê-los. É uma alegria muito grande recebê-los aqui na igreja, tá bom? Que Deus abençoe. São 2 aqui. É um para ela e um para ele. Isso, porque ela é namorada e ela vai voltar para Mirassol. Não é? É isso. Você gostou, né? Boa noite, tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem, Francisco? Veio com quem? É sua filha. Que Deus abençoe. Uma história bonita. Vamos ver depois. Que Deus abençoe. Receba esse brinde com 2. Você já tem esses CDs aqui? Você já recebeu? Você tem? Ela está sempre com a gente. Dê um para ela também. Isso. É um material bonito. Alguém mais nos visitando? Aonde? Aqui? Eles são de casa. Sim, são do nosso distrito lá de Guilhermina. Toda terça-feira nos vemos lá. Que Deus abençoe. Prazer em vê-los. Paulinho, me ajuda a resolver
publicamente aqui o problema do meu celular, por gentileza. Irmãos, muitos tentaram falar comigo e não conseguiram. Deixa eu falar publicamente. Roubaram o meu celular. Eu estou incomunicável. Então, alguns ficam assim até ofendidos. O pastor não responde, o pastor não atende. Então, eu fui roubado, não estou com o meu celular. Demora quanto tempo para eu receber um outro, Paulinho? Amanhã mesmo? Ele que é responsável, irmão. Se eu ficar sem telefone, é ele que está me cerceando aqui. Temos mais um amigo nos visitando. Boa noite, tudo bem? Como está você? Mais ou menos? Com esse sorriso bonito, rapaz. Qual é seu nome? Daniel, que Deus abençoe. Ó, você tem um xará aqui. Daniel. Daniel. Ó, Daniel. Ó, você tem um xará aqui que falou que está mais ou menos. Vamos ver depois. Que Deus abençoe. Prazer em vê-lo, Daniel. É uma alegria muito grande. Amigos, tem mais um visitante aqui? Boa noite, tudo bem? Qual é seu nome? Andresa. Tudo bem, Andresa? E essa turma bonita? Olha só, Andresa, você é parente, prima do Marcos. Que Deus abençoe, Andresa. Receba esse brinde, tá bom? Prazer em ver a família. Que Deus abençoe. Nós vamos agora ouvir uma mensagem musical que antecede a nossa última programação. Eu agradeço muito a Deus, porque durante estas 9 reuniões consecutivas que tivemos aqui na igreja, o nome de Deus foi honrado e os irmãos vão ver nesta noite alguma coisa muito importante e outras mais que nós não sabemos, outras decisões que foram tomadas. E você que está aí na internet, ligadinho com a gente, Deus seja louvado, no Brasil, fora do Brasil, mande o seu recado aonde você está. Mais uma vez eu digo, entre em contato aqui com o Media Center, fale como está o sinal, o som, ajude a melhorar, porque a sua informação é muito importante. Mande um recado que no final eu vou dar uma luzinha para você. Que Deus abençoe. Nesse momento, então, nós teremos uma mensagem musical. Quando eu cheguei, você estava corrigindo prova do quê? Matemática. Matemática. Gente, vamos orar pela professora, porque ser professora de matemática é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe ao transmitir a mensagem. Que Deus abençoe.
Este homem na cruz modificou a história e hoje nós temos fé que ele virá em glória. Não somente uma cruz levou, mas também nossa dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória. Com Jesus ainda vive e viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos nos encontrar lá no céu. Amém. Muito obrigado, professora Fernanda Rossi. Que Deus abençoe. No final, nós teremos mais uma participação da professora Fernanda. Nada como ter uma professora de matemática cantando, não é? É uma bênção de Deus. O esposo está ali, não é? A família. Que Deus abençoe. É uma alegria muito grande recebê-los da Penha, não é? Que Deus abençoe. Amigos, nós chegamos no final da nossa Semana do Calvário. Quando nós analisamos durante uma semana inteira os dados, a história, os passos e os personagens que foram envolvidos na cruz, nós pensamos assim: alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Porque o sobrenatural sempre chama atenção. E o sobrenatural só tem duas vertentes: ou é de Deus, ou é do inimigo de Deus. E nós conseguimos distinguir, ao termos conhecimento através da palavra de Deus, quando esse sobrenatural que ocorre não vem de Deus. Quando Jesus morreu e toda a natureza se rebelou com a morte de Jesus, o sol deixou de brilhar, uma espessa nuvem escura tomou conta de todo Gólgota, que quer dizer, a tradução do Gólgota, caveira, o monte da caveira. E a tradição diz que ali os condenados por Roma eram mortos. Um terremoto enorme ocorreu. Relâmpagos davam vislumbres de luz daquele corpo inerte na cruz. Um sobrenatural fora do comum aponta o assunto de ontem. Um centurião era um oficial romano, da guarda romana, que tinha sob a sua responsabilidade 100 soldados. Forjado na guerra, na luta, homem aguerrido ao combate. A morte para ele era algo normal, mas ele vê ao Jesus expirar, dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e está consumado. Ele diz as palavras: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. É tudo muito sobrenatural. Mas os líderes estavam tão cegos quanto àquela realidade, que ao ser Jesus enterrado, eles deram algumas ordens para a guarda romana. E essas ordens diziam o seguinte: olha, nós ouvimos dizer que ele vai ressuscitar. Então, os discípulos podem engendrar uma farsa, podem elaborar uma mentira, indo aí de madrugada, roubando o corpo dele, para dizer depois que ele ressuscitou. Então, cuidem,
vocês vão perder a vida. Se porventura acontecer alguma coisa e esse corpo sumir, vocês pagam com a vida. Então os melhores soldados da guarda romana foram ali colocados. Amanheceu domingo. Um dia como hoje. Domingo, que é, dentro da história cristã, considerado o dia da ressurreição. Eu quero ler para os amigos o que está escrito em Lucas no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler dos versículos 13 em diante. Lucas, capítulo 24, versículos 13 em diante. Antes da leitura, vamos orar, pedindo a bênção de Deus por esse último estudo da Semana do Calvário, que fala sobre essa história de Emaús e 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Querido e bom Deus, obrigado por este dia. Com ele surge a esperança, a alegria em nosso coração de conhecermos na história atual, no dia que vivemos, que Jesus ressuscitou, foi para o céu, vive, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Deus a quem dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que brevemente vai voltar. Que estejamos preparados e assim como pregamos hoje a ressurreição, possamos pregar em nossa vida a breve volta de Jesus. Dê a bênção do perdão para que nada impeça a tua palavra ser apresentada agora. Tire do nosso coração a tristeza, a dor, a mágoa, qualquer pecado que possa nublar a nossa mente, onde o Espírito Santo pode e deve trabalhar, trazendo a certeza da salvação em Cristo Jesus. E que Ele, através deste poder, esteja em nossa vida, salve a nossa vida, salve os nossos lares, salve a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, versículos 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem, isto é, não conheceram Jesus. Amanheceu o dia de domingo. Naquela madrugada, ao raiar do dia, Jesus estava preso em sua sepultura. Aquele corpo inerte era o silêncio total que os guardas romanos tinham como base para dizer que nenhuma coisa havia ocorrido na noite e na madrugada. Tudo transcorria como desde o sepultamento até a manhã daquele dia. Repentinamente, aquela madrugada foi iluminada com a luz sobrenatural de um poderoso anjo. Era aquele mesmo anjo que havia anunciado o nascimento de Jesus nas colinas de Belém. Era o mesmo anjo que havia tomado o lugar de Lúcifer quando este caiu. Este poderoso anjo ilumina toda aquela região. Os soldados caem como mortos. Soldados acostumados e aguerridos com a luta, com o embate, com as guerras, são prostrados como mortos ao verem aquele rosto que não é de um guerreiro humano, é de um guerreiro sobrenatural. Como um seixo de madeira, ele puxa aquela pedra que tampa o sepulcro, onde muitos homens deveriam fazer força para rolar aquela pedra. E então, com voz poderosa, ele diz: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. A vida inerente que estava em Jesus
brotou. E com espanto, aqueles soldados atônitos veem Jesus sair da tumba, erguer os braços e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Como ébrios, totalmente entorpecidos, eles saem cambaleando daquele lugar, pálidos como a morte, encontrando-se com pessoas que na madrugada levantavam e o dizendo: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E foram rapidamente ao encontro de Pilatos, governador romano. Antes, porém, que eles chegassem, os sacerdotes o chamaram. Eles não tinham como inventar uma outra história e contaram a verdade. Nós vimos aquele que foi açoitado, aquele que estava pendurado na cruz, aquele que nós vimos ser tirado com as mãos trêmulas dos seus discípulos, levado para a sepultura. Nós vimos o corpo dele ser colocado ali. Nós vimos aquela pedra ser rolada e tapado o sepulcro. E contaram como aquele poderoso anjo havia aparecido, dito aquelas palavras e o que Jesus falara ao ressuscitar. O sumo sacerdote, Anás, tinha os seus lábios trêmulos. Ele não conseguia dizer nenhuma palavra. E a hora que os soldados viraram as costas para sair, Caifás, o sumo sacerdote emérito, disse: espere um pouco. Espere um pouco. Conseguiu falar algumas palavras. E elaborou a seguinte história: vocês vão dizer a Pilatos que vocês estavam dormindo e os discípulos vieram de madrugada e roubaram o corpo. E eles disseram: mas como nós vamos dizer que estávamos dormindo? Porque nós vamos pagar com a nossa vida. E os líderes religiosos disseram: nós resolvemos isso com Pilatos, com o governador romano. Eles entraram com a viva história da ressurreição de Jesus. Saíram com muito dinheiro no bolso, com uma mentira nos lábios. Mas como eles poderiam dizer que foram os discípulos que roubaram o corpo se eles estavam dormindo? A história que eles deveriam dizer é que estavam dormindo e os discípulos roubaram. Como eles sabiam que eram os discípulos se eles estavam dormindo? Outra questão: como homens que eram pescadores, homens simples, poderiam ser tão superiores à guarda poderosa romana a ponto de roubar o corpo de Jesus sem eles virem ou reagirem? Não importa como eles iriam falar para Pilatos, mas a verdade estava clara quando aquelas pessoas que encontraram os soldados ouviram que Jesus havia ressuscitado, começaram a dizer pela cidade. Porém, havia uma prova inequívoca que não poderia, em hipótese alguma, ser contestada. Ao Jesus ressuscitar, mortos que deram a sua vida como mártires durante a história, alguns deles ressuscitaram e entraram em Jerusalém e disseram: nós ressuscitamos com Jesus. E a notícia correu. Enquanto a notícia corria, esses dois homens que acabei de ler agora, o relato começa no versículo 13 dizendo: eis que no mesmo dia. Qual dia? Dia da ressurreição. Eis que no mesmo dia iam dois homens para Emaús, uma cidade de aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Indo para Emaús, esses dois homens não eram discípulos diretos de Jesus, mas a tradição diz que eles faziam parte dos 70 que foram escolhidos para a mesma função que os discípulos foram. Descendo para Emaús, eles iam conversando e não perceberam que a pessoa que chegou ao lado deles era Jesus. Eles estavam tão tristes que nem olharam direito para a pessoa que estava do lado. E começaram a conversar e dizer: mas você está perguntando do que nós estamos falando? Disseram os dois para Jesus. E Jesus disse: o que é que vocês estão falando?
Mas você é forasteiro, você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém nesse fim de semana? E começaram a dizer quem era Jesus, a pregação de Jesus, como ele foi preso, como ele foi morto, como ele ressuscitou. E eles disseram: nós ouvimos dizer que mulheres hoje de manhã foram no sepulcro e encontraram vazio. E elas conversaram com um anjo. E nós estamos indo agora para a nossa casa falando sobre isto. Não sabendo quem era aquele estranho que falava com eles descendo para Emaús, não perceberam que aquele estranho começou a contar a história desde o tempo de Moisés. Começou a relatar a profecia, passou pelos profetas, foi andando até chegar no próprio Jesus, na própria ocasião que eles estavam, e chegaram em Emaús. E quando chegaram em Emaús, aquele estranho fez com que ia mais adiante, e eles disseram as palavras que encontramos no versículo 29. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Ao chegarem, já era noite. E esses dois que estavam descendo para Emaús, sem saberem que era Jesus que estava com eles, disseram assim: fica conosco, é tarde, coma aqui conosco, durma aqui, depois você continua. E Jesus aceitou. Na hora que eles foram comer, Jesus fez a oração. E Jesus levantou os braços, e a hora que ele levantou os braços para pedir a bênção pelos alimentos, os dois viram a marca dos cravos e viram a mesma forma que Jesus levantava os braços quando abençoava. E a hora que esses dois homens disseram: é Jesus, e olharam para o lugar que ele estava ali na hora, Jesus desapareceu. Desapareceu do meio deles. É o relato bíblico, está claramente expresso aqui em Lucas, no capítulo 29, quando diz no versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu o pão e deu para eles. E abriram-se, versículo 31, e abriram-se os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes, Jesus desapareceu do meio deles. E eles então, atônitos, tão alegres ficaram, que resolveram o seguinte: vamos voltar agora para Jerusalém. Nem comeram. Deixa sentaram à mesa. Imagine comigo a cena. Eles andaram 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús. É deserto, estrada íngreme, pedregosa, montanhosa. Não são 12 quilômetros retos. Como pegar aqui a Radial Leste e você roda 12 quilômetros e chega aí quase que no fim dela. Não. Montanha subindo, descendo. Eles ficaram tão contentes que resolveram voltar para Jerusalém naquela hora da noite, escorregando, passando no meio das pedras, e não percebiam que uma invisível figura os acompanhou até Jerusalém. Jesus os acompanhou de volta, guardando o caminho deles. E eles voltaram para dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. E ao chegarem, eles comentavam as palavras que estão no versículo 32, e disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? Não nos ardia o coração, quando ele falava sobre os profetas, sobre Moisés, sobre ele mesmo? O nosso coração ardia e nós não sabíamos. O mesmo acontece na Assembleia dos Justos, quando a palavra de Deus é aberta e a história da vida de Jesus é apresentada. O coração arde. E nós não entendemos direito o que está acontecendo e por que o coração está ardendo. São verdades para alguns, novas verdades, para outros, antigas verdades, repetidas e novamente recolocadas no coração. E Paulo,
sobre a ressurreição, faz uma analogia muito bonita no livro de Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo para os cristãos de Colossos, capítulo 3, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra ou à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Venham comigo para o versículo 1. Porquanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que é ressuscitar com Cristo? Não é o que aconteceu quando Cristo ressuscitou e pessoas fisicamente ressuscitaram com Ele. Ressuscitar com Cristo é ressuscitar a sua esperança, a sua motivação, a sua alegria para viver, a sua fé para testemunhar. Ressuscitar o interior que está morto diante das dificuldades e obstruções da vida. O que é ressuscitar com Cristo? É mudar uma conduta antiga e retomar uma conduta nova. No começo dessa semana, eu vi aqui na igreja uma moça que eu perguntei para ela, no primeiro dia, ela era visitante, de onde ela era. Ela disse para mim que frequentava a comunidade árabe. Veio durante todas as noites. Algumas noites, inclusive eu falei para ela fora, ela estava com o rosto triste. Em uma outra noite, eu vi que lágrimas desciam pelo seu rosto. Agora, há meia hora atrás, eu estava aqui na sala pastoral e essa moça veio falar comigo. O sorriso que ela apresentava no rosto era de alguém que durante a semana deixou essas dores ou esses problemas que estavam em seu coração e ressuscitou com Cristo a motivação, a alegria e a vida. E os amigos vão entender por quê. Andréia, vem aqui. Quando ela esteve agora comigo, aqui, do lado, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi o sorriso dela. Foi a primeira coisa que chamou a atenção. Dá um zoom aqui no sorriso dela, Rodrigo. Olha só. Foi a primeira coisa que chamou a atenção. O rosto dela estava totalmente diferente. E ela chegou para dizer para mim, pastor, olha, Deus seja louvado, foi a primeira coisa que ela falou. Deus seja louvado, porque eu vim todas as noites, e nesta semana, diante do que eu ouvi, do que eu assisti, eu tomei uma decisão. Conte para os amigos que estão aqui e para os internautas o que aconteceu durante a semana e que decisão você tomou ontem. Eu me batizei. Você se batizou, e aí? Como foi isso? Bom, boa noite a todos os irmãos. É um motivo de grande alegria estar aqui. Sim, é verdade. A princípio, quando começou a semana, eu estava com o coração muito aflito, né, abatida por causa de alguns problemas pessoais e também porque Deus sabe que eu já havia há algum tempo terminado os estudos da Palavra de Deus e havia decidido esperar um pouco para me batizar. E esse pouco já fazia alguns meses, 4 meses, para ser mais precisa. E durante esta semana, eu senti realmente o meu coração arder da forma que foi dito aqui. Amém. Cada dia, né, que eu pude vir mesmo na correria, que Deus preparou, eu disse ao pastor, foi um presente de Deus. Ele sabia o que eu estava exatamente precisando, o que eu estava passando. Então, eu quero dizer aos irmãos internautas que estão presentes,
Deus realmente faz com que todas as circunstâncias cooperem para o nosso bem. E quando nós buscamos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, Ele realmente acrescenta à nossa vida o que nós mais precisamos e o melhor para nós. E Deus sabia que o melhor para mim seria estar aqui, na semana de oração. E diante disso, ontem eu saí daqui, após ter vindo à frente, com o coração ardendo, daqui até a comunidade árabe, e parei o pastor antes que eles entrassem, né, a plataforma, e pedi, pastor, será que é possível um batismo agora? Aí ele simplesmente olhou, é seu? Eu falei, sim, é agora. A minha resposta para Jesus é que sim, que eu ouvi, né, sobre o centurião, sobre Pedro e as respostas, né, sobre Judas. E eu falei, a minha resposta para Jesus é que sim, que eu me rendo ao amor dele. E é o meu desejo que vocês que estão assistindo e vocês que estão aqui essa noite também se rendam a essa graça e esse amor que transforma vidas. Deus seja louvado. Olha, ontem de manhã assisti o culto. No final do culto, que aqui é às 9 horas, na comunidade árabe é às 11, ela veio aqui à frente, entregou o coração para Jesus, já preparada para o batismo, chegou na igreja que ela frequenta e falou, eu quero ser batizada. Quando? Agora. Eu estou pronta. Como aquele exemplo bíblico. E aquele homem, estudando a Bíblia, era um líder da rainha da Etiópia, e veio o profeta, o homem de Deus, e falou, o que você está lendo? Ele disse, eu estou lendo. Você entende o que você está lendo? Não, como eu posso entender se alguém não me explica? Ele estava lendo Isaías 53. E o homem de Deus foi ensinando para ele. Chegaram em um lugar e ele falou, vem cá, aqui tem água. O que impede eu ser batizado? E a Bíblia diz que foi batizado na hora. Ela saiu ontem daqui convicta, com o coração ardendo, diante de Deus preparada. Chegou na igreja da comunidade árabe que ela frequenta e falou, pastor, quero ser batizada, já estou meus estudos, não vou postergar a minha decisão. E foi batizada em nome de Jesus, que Deus abençoe. Louvado seja o nome de Deus. Amigos queridos, por que eles diziam, os discípulos, o nosso coração ardia, o nosso coração estava feliz. As boas novas transmitem exatamente o sentimento. E você, que está aqui agora, que sentiu durante a semana todo o seu coração arder, você que está aí nos acompanhando pela internet, que mandou o seu testemunho, que disse que estava nos acompanhando e durante toda a semana orou conosco e também entregou-se a Jesus, aonde você estiver agora, o que impede você também descer as águas? Até quando, irmãos e amigos queridos, nós vamos postergar e adiar a nossa decisão? Porque os discípulos diziam essas palavras, nós não entendíamos, nós não sabíamos, não conseguíamos entender, porque o nosso coração ardia. O termo que eles usaram era, porventura, não ardia, o versículo 32 de Lucas 24, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e abria as Escrituras. Aqui nós não estamos no caminho, nós estamos na igreja. E quando Andréia diz, o meu coração ardia, eu vim aqui à frente ontem e saí correndo para a minha igreja, sabendo, a comunidade árabe adventista, que é lá na Vila Mariana, não é? Sabendo que a igreja dela tem um tanque batismal constante, porque ali tem, ao lado é uma igreja muito bonita, ao lado do púlpito, tem, assim no meio de pedras, eu já fiz um batismo lá, constantemente tem água ali correndo. Então o batistério está sempre cheio. É como uma piscina natural, com rochas, com pedras, muito bonita. Chegou para o pastor e disse, estou preparada. Tanto é que ela estava preparada, que a igreja concordou e ela foi batizada. E então cumpre-se o que está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. O livro de Marcos. Ide por todo mundo. Fazei discípulos. Pregai o evangelho. Irmãos queridos, amigos da internet, a igreja final antes da volta de Jesus não vai sobreviver a não ser pelo discipulado. Todo membro da igreja, todo homem, toda mulher que vem para a igreja e se batiza, deve ser um discípulo de Jesus. Deve desenvolver os seus dons, os seus talentos,
fazer uma pequena igreja na sua casa, convidar os amigos, testemunhar, discipular, e cada discípulo que for em sua casa, naquele pequeno grupo, naquela pequena igreja, vai tornar-se um discípulo também. Foi Jesus quem disse, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, em testemunha a todas as nações, tribos, línguas e povos, ensinando-os a guardar estas coisas que eu vos orientei. E quem crer e for batizado, será salvo. Amigos, queridos, ao chegarmos no final da nossa Semana do Calvário, o que impede você ser batizado? O que impede você que é batizado reforçar ou retomar a sua convicção ao lado de Jesus? Quando o coração da Andréia tremeu ontem e ardeu de alegria por essa decisão, eu sempre digo, e já falei aqui na igreja, o rosto da pessoa que é batizada, a hora que sai do tanque batismal, é outro. Muda. A hora que ela chegou aqui na sala pastoral, eu estava com o Daniel, eu até chamei que ele voltasse, ela entrou sorrindo. Durante a semana toda eu não a vi sorrindo, ela estava meio triste, como ela mesma falou, com problemas pessoais. Mas ela chegou e falou assim, tenho uma boa notícia para te dar. E antes que ela dissesse, o rosto dela estava brilhando, porque quem está com Jesus brilha. Portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que conheçam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Um texto do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5. Ao encerrarmos a Semana do Calvário, falando da ressurreição, dos discípulos de Emaús, que foram e disseram, Jesus ressuscitou. Nós sabemos, nós vimos Jesus. O que vamos, como discípulos modernos, fazer diante dessas palavras de Colossenses, capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Nova criatura é, ou são novas criaturas aqueles que em Jesus nasceram de novo. Que Deus dê a bênção de decisões em sua vida. Que Deus dê a bênção de você sentir também o seu coração arder nesse momento. É a última noite. Nós tivemos juntos 9 cultos seguidos. Antes que nós ouçamos o último hino, eu vou pedir que o poder do Espírito Santo, mais uma vez, eu vou rogar que o poder do Espírito Santo, mais uma vez, fale a alguns corações. Eu gostaria de dedicar este hino que nós vamos ouvir agora a um grupo especial que está aqui na igreja. Eu vou pedir que venham aqui à frente comigo agora, mesmo os que já vieram durante a semana, que são vários que estão aqui, vieram durante a semana. Todos aqueles que estão aqui agora, nesta noite, e não são batizados, venham aqui um pouquinho comigo aqui à frente. Todos que estão aqui e não são batizados, venham aqui comigo. Amém. 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 Pode vir, venham. Pode vir. Amém. 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 Podem vir. Venham aqui. Olha, eu quero falar uma coisa com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com ela que vai cantar 12. Então, 12 discípulos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A oportunidade que Deus deu ontem para a Andréia, eu considero tão linda essa oportunidade, que eu não gostaria de terminar. Carmen, você também, e Cláudio, que bom, venham aqui, venham aqui comigo, pronto, podem chegar mais aqui, podem chegar mais aqui. Olha, que bênção de Deus,
Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu gostaria que esse momento que nós estamos juntos aqui agora não fosse mais uma vez. Não fosse apenas mais uma vez. Eu quero afirmar para vocês, em nome de Jesus, que eu não conheço ninguém que tomou uma decisão ao lado de Jesus pelo batismo e saiu perdendo. Se deu mal. Eu não conheço ninguém. Pelo contrário, isso que vocês ouviram a Andréia falar agora é uma certeza tão viva, tão real, tão certa, como a pessoa dela que vocês viram aqui. Eu não combinei com ela para vir aqui. Eu não sabia que ela havia sido batizada ontem e não sabia que ela havia tomado a decisão pelo batismo no culto aqui na igreja. Eu não sabia. Então Deus é tão maravilhoso, mostrando para todos nós, para vocês que estão aqui, que o poder do Espírito Santo está aqui em nossa igreja. Está em nosso meio. O que impede? Pensem no interior, não respondam para mim. O que impede tomarem uma decisão agora, mas não para serem batizados agora, não. Tomarem uma decisão pelo batismo, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus apresenta, para, de acordo com o que a Bíblia fala, remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Uma nova vida em Cristo Jesus. Pensem no que impede. Então eu poderia dizer alguma coisa aqui. Por exemplo, pode impedir o batismo de vocês alguma questão familiar. Pode impedir o batismo de vocês alguma questão financeira. Pode impedir o batismo de vocês alguma coisa que vocês não conseguem largar, que está no corpo, na vida, e vocês não conseguem largar. Pode ser mágoa com alguma pessoa, pode ser tristeza com alguém da família, ou alguém do trabalho, ou alguém de muito tempo atrás. Então o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se eu pudesse dar um conselho meu, eu erraria, porque eu sou humano. Então eu vou dar um conselho de Paulo. Esqueçam-se das coisas que ficaram deste dia, último dia de março de 2013. Analisem comigo. 3 meses já passaram. O ano está correndo. Para quando nós vamos deixar essa decisão? Muito rápido. Ontem à tarde eu estava visitando à noite o Mauro, que é aqui da nossa igreja, da área de música. Está no hospital esperando uma cirurgia do calcanhar. Caiu de uma escada na construção da casa dele e rachou o calcanhar internamente, abriu o calcanhar internamente. Vai ter que ficar ali no hospital fazer uma cirurgia. E ele não consegue entender como ele caiu em pé, porque era para cair de cabeça. Aí então ficou analisando. Essa fratura interna que eu tenho aqui no pé, se fosse na cabeça, eu não estaria aqui agora. Aí eu falei para ele: você viu, Mauro, como de uma hora para outra nós temos que parar tudo o que estamos fazendo? Só que a gente para na marra quando está no hospital. A gente para na marra quando tem uma doença. A gente para na marra quando tem um acidente. Como você, no seu acidente morreram 4. Você ficou em coma no hospital 3 semanas. E Deus te deu a misericórdia de voltar novamente. Aproveitem com a bênção de Deus enquanto tem a vida, o vício da vida, a decisão para andar, a decisão para decidir. Não falem nada para mim, mas enquanto esse hino é cantado, orem na mente e no coração e tomem uma decisão com Jesus. Não falem nada para mim. Deixem que o Espírito Santo atue. E esse hino que vai ser cantado agora, eu quero oferecer para vocês, para a honra e glória de Deus.
tão sozinho, Ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a amarga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre esses braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Talvez algum dia você compreenda toda a angústia que Ele suportou por você. Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem Ele nossa vida é um mar sem solução. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Com os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho,
os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Amém. Amém. Esse hino foi para vocês. Vem, meu filho, não demore mais. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu vou pedir que, logo após a oração final, se vocês puderem sentar nesses dois primeiros bancos, eu queria falar uma coisinha para vocês depois. Eu vou pedir à congregação que se coloque em pé, porque nesse momento nós estamos encerrando a nossa programação da Semana do Calvário. Agradecidos a Deus pelas decisões que foram tomadas ao lado de Jesus. E antes que eu faça a oração final, eu gostaria de dizer para você, internauta, que está nos acompanhando de São Paulo, Estados Unidos, Vila Velha, Espírito Santo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Campinas, Mogi Guaçu, São Vicente, Cambridge, Inglaterra, Perdeneira, Porto Seguro, Poá, várias pessoas em nosso chat, o Marcos Costa, a Vanilma, William e Bruno Pereira Rodrigues está dizendo: olá, eu sou adventista, mas, aliás, não sou adventista, mas vou me tornar até o fim do ano. Vejo muitas programações adventistas. O Bruno, não espera até o fim do ano, não. Falta muito tempo até o fim do ano. Olha, ele está dizendo, olha que beleza. Temos o chat aqui, vários amigos entrando, e está dizendo: olá, não sou adventista, Bruno, estou falando com você, mas vou me tornar até o fim do ano. Até o fim do ano tem muito tempo, Bruno. A decisão é agora. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. A decisão é hoje, Bruno. Que Deus abençoe. E todos vocês, de norte a sul do Brasil, Europa, Estados Unidos, em nosso chat, vários que estão aí, que Deus seja louvado. E amigos queridos que vieram aqui, alguma coisinha eu vou falar, mas muito obrigado por esse hino lindo que você cantou agora. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar, eu estou com os braços abertos. E você que está na congregação, se você aceita mais uma vez Jesus como Salvador de sua vida, como Senhor da sua existência, quer confirmar a sua decisão ao lado dele, como eles que vieram aqui à frente, no coração, já tem decisões aí no coração. Se você mais uma vez quer tomar essa decisão ao lado de Jesus, aceitá-lo em sua vida, transformar a sua existência, ter o poder do Espírito Santo, levante a sua mão. Permaneça assim. E você que está em casa, pode levantar a sua mão também. Se aparecer alguém, vai dizer que você está doido com a mão levantada. Não se preocupe, não. Fique com a mão levantada. É uma decisão ao lado de Jesus. Vamos orar. Querido bom Deus, obrigado por estarmos terminando agora a nossa semana do Calvário, a semana da cruz, a semana onde Jesus demonstrou seu grande amor, a trajetória linda que ele teve ao passar aqui na terra, os discípulos que ele fez e os discípulos como nós que ele deixou. Foi para o céu e deixou a promessa: voltarei. Não tema, meu filho. Diz ele: eu falo a verdade, voltarei. E quando o mundo estiver em um colapso total, onde os homens não estiverem mais se entendendo, onde o ser humano perder o afeto natural, levantar-se pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, desinteligências, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que estão acontecendo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Neste momento, diz o Pai, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
Você que está agora com a mão levantada, esteja comigo também. Você que está aqui à frente, com o seu coração ardendo em decisões, voltarei para você, disse Jesus. Que a vinda de Jesus esteja agora em nosso coração. Ao aceitarmos pela fé esse evento grandioso, nós somos mais do que bem-aventurados. Tire, ó Pai, tire a nódoa do pecado de nosso coração. Remova o orgulho, a vaidade, pecados não confessados, não abandonados. Aquilo que adquirimos hereditariamente veio em nossa cadeia genética, não conseguimos vencer. Tu tens poder para extirpar de nossa vida, basta querermos. E nesse momento nós queremos nos entregar a Ti. Nós somos de Jesus, nós pertencemos a Ti. Este grupo especial que aqui à frente comigo está, recebeu diretamente em seus corações a mensagem de Deus: meu filho, minha filha, abra o seu coração, entregue o seu coração, decida-se ao lado de Jesus. Que esta decisão eles façam, bem como o Bruno, que acabou de nos escrever, não espere até o fim do ano. Tome uma decisão também ao lado de Jesus. Os amigos que estão na internet, em todas as partes, nos ouvindo agora, pela rádio também, e que a bênção de Deus repouse em nossa vida. E, ó Pai, ao escolhermos Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que foram justificados por esse amor maravilhoso de Jesus. Louvado seja o nome do Pai. Pois em nome de Jesus, suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Podemos nos assentar? Fiquem aqui à frente, se assentem comigo aqui à frente. Pode sentar nesses dois bancos. Pode se assentar nesses bancos. Amigos queridos, eu vou solicitar, por gentileza, mais uma vez, que o Paulinho e a Rafaela estejam à porta para dar um abraço nos amigos. Muito obrigado pelos hinos lindos que você cantou. Que Deus abençoe. Vá para casa na paz do Senhor. Que Deus a todos abençoe, uma feliz semana. E eu vou ficar conversando um pouquinho com os amigos que estão aqui. E você, da internet, da rádio, que Deus te abençoe. Fique na paz. Mantenha contato conosco. Receba o abraço da igreja, receba o abraço de Jesus. E não se esqueça, Ele tem um plano especial para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Vá na paz do Senhor. Prazer em ver. Que Deus abençoe.